Latino, pseudônimo de Tofik Benedictus Rim. Nascido em Israel, ele muda para o Canadá no final dos anos 60. Converte-se ao pentecostalismo e torna-se um pastor famoso, conhecido no país inteiro. Ele começa então a disseminar a ideia de que os fiéis vão se curar se praticarem o Kaikai. Nesta cena no México, ele lança o que chama de unção sobre a plateia. E aqui usa apenas o paletó. Benny Hinn também já esteve aqui no Brasil. As principais redes de TV dos Estados Unidos investigam o pastor do Kaikai há 20 anos. Popular televangelist Benny Hinn. He has been the subject of investigations by the United States Senate and numerous media outlets. Jornalistas que acompanham de perto os movimentos do líder religioso contam que a equipe dele escolhe a dedo as pessoas que vão subir no palco. Os casos mais graves, segundo essas investigações, são deixados de lado. E um manto de cura sobre o Brasil. Até aqui, nem estas acusações, nem as profecias não concretizadas sobre doenças e catástrofes naturais que o pastor faz são suficientes para derrubá-lo. Só os fiéis caem. Let the fire of God come upon these kids. Lift your hands, young people. Benny Hinn é um formador de tendências e é imitado por inúmeros pastores do movimento carismático. Ele não somente ensina doutrinas religiosas terrivelmente danosas sob o disfarce de cristãs, mas também atua como um poderoso xamã canalizador de demônios para seus incautos ouvintes. You, up here, come on, let's go. Muitas pessoas que participam das reuniões promovidas por Benny Hinn tornam-se possessas. Os demônios operam milagres regularmente por meio dos xamãs para o propósito expresso de enganar as pessoas. Na verdade, vemos exatamente essa ocorrência de poder xamânico sendo usada para enganar as pessoas no livro de Atos dos Apóstolos, na pessoa de Simão, o mágico. Atos capítulo 8, versos 9 a 24. Young lady, up, come on, let's go. You, come on, girls, up. Benny Hinn pode ser o mais recente na longa lista desses feiticeiros públicos, cortado da mesma amostra de tecido que Simão Mago. A confusão bíblica é um instrumento poderoso que prepara as pessoas para seguir cegamente os líderes religiosos. A fraqueza do pentecostalismo fundamental é que eles sempre foram fracos em doutrina, não tão fracos quanto o movimento carismático atual, mas certamente mais fracos que os batistas fundamentalistas. Essa fraqueza tradicional agora se transformou em uma condição insana, em que as pessoas agem como lêmiques após o efeito da possessão demoníaca, afirmando que estão servindo a Jesus Cristo e pensando que estão sendo capacitadas pelo Espírito Santo. Na verdade, está sendo criado um novo sistema religioso. É impossível criar uma nova corrente religiosa sem lançar novas ideias teológicas que afastam-se da corrente principal. Existem diversos elementos para o início de um novo movimento religioso. A confusão bíblica é a primeira etapa. Qualquer novo movimento religioso precisa ter um líder extremamente forte, com personalidade cativante e carisma suficiente para arrebatar as multidões.
As pessoas são advertidas a não questionarem esse homem de Deus, por causa da unção que está sobre ele. ¿Lo quieres? Recíbelo. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Se esse líder-chave estiver fazendo uso dos poderes da magia negra, seus seguidores ficam em um perigo espiritual dobrado. Neste vídeo, você prontamente está vendo os efeitos visuais do tipo de problema espiritual em que essas pessoas estão. Tu é príncipe! Esses charlatães religiosos sempre darão às pessoas uma carga emocional para mantê-las para cima. O líder promete ao povo muito em troca da lealdade e apoio, e sempre ensina uma quantidade suficiente de velhas verdades para aumentar a legitimidade. Benny Hinn. A nação brasileira até hoje bebe das doutrinas de Benny Hinn. Talvez o livro evangélico mais vendido no Brasil foi o livro Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Benny Hinn estava no Brasil, se eu não me engano, no ano passado ou em 2014. Vem constantemente ao Brasil fazer eventos no meio pentecostal e neopentecostal. Benny Hinn, em uma pregação, afirmou que Jesus ia aparecer em Nairobi, Quênia, para ele, fisicamente. Ele ia fazer uma cruzada em Nairobi, Quênia, e ele disse que Jesus ia aparecer para ele fisicamente. E quando ele está pregando, ele diz aos ouvintes: nós temos uma grande possibilidade de voltar de Quênia tendo imagens filmadas de Jesus no púlpito, materializado fisicamente. Dentre as heresias de Benny Hinn, porque Benny Hinn também é o desdobramento da confissão positiva de Kimby, de Kenyon e de Baker, que foi toda convergida e aperfeiçoada para pior em Kenneth Hagin. Foi também influenciado por Hagin, Benny Hinn. Benny Hinn já ensinou as 9 pessoas da Trindade, para você ter uma ideia. 9 pessoas da Trindade. Benny Hinn ensina a doutrina do super-homem e da super-mulher. Ensina que Adão, quando foi criado, podia andar debaixo d'água sem respirar, podia voar até a lua. Ensinou que Eva também era uma mulher perfeita e que no plano original Eva dava a luz pelo lado. Benny Hinn ensinou isso. Dava a luz pelo lado, porque foi da costela de Adão que foi criada. Com o pecado ela passou a dar a luz para outra parte. É isso que Benny Hinn ensina. Ele escreveu Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo, Unção e o Sangue. São os livros mais famosos dele em português. Nesse livro, o Sangue, ele estava fazendo uma cruzada e ele chamou para participar dessa cruzada 49 freiras. Se você ler no livro, lá no último capítulo, o livro O Sangue, ele relata isso, que ele está fazendo uma cruzada, e na cruzada ele convida 49 freiras de um convento católico para cantar com ele em cima do púlpito Quão Grande És Tu. E elas cantam e entoam junto com ele. Essas freiras convidam Benny Hinn para ir no seu convento. Ele vai, ele começa a orar com elas, e começa a ministrar sobre elas, começa a orar em línguas. E as freiras oferecem a hóstia para ele, a Eucaristia. Ele come, toma da hóstia. Ele conta no livro que ao tomar a hóstia ele sente um fogo entrando dentro dele, uma paralisia com ele, e ele sente os dedos dele nessa hora tocar no manto, e dentro desse manto havia um corpo, e diz Benny Hinn que esse corpo era o corpo de Jesus. Ele tocou o corpo de Jesus sobre o manto depois de ter comido uma hóstia num convento católico junto com as freiras. É um dos autores que mais vendem livros no Brasil. Estava aí agora, recentemente. Tem como seu discípulo brasileiro Agenor Duque, que propaga ideias parecidas, que também tem pano de fundo as mesmas doutrinas de Hagin: confissão positiva, teologia da prosperidade, curanderismo e essas experiências com Deus. Benny Hinn também descreve no Bom Dia Espírito Santo que ele está orando no seu quarto e vê o Espírito Santo em forma corpórea, e a mãe chama ele para o almoço.
ele vai. E o Espírito Santo diz para ele: espere só mais 5 minutos, por favor. Ele está orando, está tendo comunhão com o Espírito Santo e vai sair para almoçar. E o Espírito Santo implora para ele não ir. Ele escreve isso no Bom Dia, Espírito Santo. Heresia, blasfêmia.